nombre es André Medici. Yo soy economista de salud. He trabajado unos 24 años en organismos internacionales en Washington, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y también en el Banco Mundial. Estoy jubilado del Banco Mundial desde julio de este año, pero sigo haciendo trabajos, consultorías en la área de salud en Brasil y en muchos países de América Latina. Es un placer para mí trabajar y participar de este Foro Internacional de la Alianza Latina de mejores prácticas para el tercer sector de la salud y complementar este gran número de asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas que están asociadas a la Alianza Latina. Mi presentación de hoy para ustedes es sobre este tema de la economía y la salud en América Latina en el 2021, perdón. Y básicamente la idea que tenemos es que, para empezar, hay algunas cosas importantes que debemos saber sobre esta cuestión. Primero, que la actual crisis es el mayor riesgo que las economías y la salud de la región mundial, que es la salud mundial, desde la Grande Depresión de los años 30. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos uma outra crise pandêmica em el siglo passado, que foi a gripe espanhola em 1918 e 1919, que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e que tuvo efeitos bastante dramáticos na população e que morreram 51 milhões de pessoas, pero a nível mundial, ¿no? Pero esta crise, desde entonces, es la segunda crise pandêmica em 100 anos, que é a primeira crise pandêmica global em 100 anos, na verdade, e a maior crise que temos desde a grande crise de depressão de 1929, não? Os países da América han tenido um forte impacto com a crise e a retomada do crescimento será lenta e bajo muitos riscos, com a possibilidade de uma segunda onda pandêmica, seguindo as tendências que estão passando neste momento em Europa e Estados Unidos. É necessário que tenhamos muita paciência também e muita determinação para ganhar controle sobre as economias e sobre a sociedade e pelear contra os principais riscos que estão efetivamente levando as economias da região a esta crise. A crise ha tenido um duplo impacto na mortalidade e na morbilidade dos países da região da América. Primeiro, é o impacto direto da pandemia em la mortalidade, pero há também o impacto indireto em la redução da oferta e demanda por serviços de saúde para pacientes com enfermedades crônicas. Este tema ha elevado especificamente muito as taxas de mortalidade de pacientes crônicos que não conseguem efetivamente ingressar a los serviços de saúde e ter a possibilidade de ter um tratamento, fazer um exame e especificamente suas consultas médicas. Por lo tanto, para entender a crise, há que conhecer o financiamento, a cobertura e os resultados dos sistemas de saúde latino-americanos antes da crise, ou seja, antes da pandemia, para depois ingressar na situação atual e estimar os cenários para o ano 2021, que é o tema principal desta apresentação. Bueno, para tratar de todos os temas, a ruta da apresentação que he montado é a seguinte. Temos primeiro a discussão do financiamento e a cobertura dos serviços de saúde em América Latina. Como se financiam e, basicamente, quais são os resultados desse financiamento no sistema de saúde dos países da região. Eu estou buscando trazer para vocês algumas estatísticas recentes sobre esse tema, não dos últimos anos, mas basicamente as últimas estatísticas existentes que são a nível global do ano 2017. Há que discutir também no país, na região, a evaluação da capacidade de enfrentamento de pandemias. Temos capacidade? Estamos efetivamente ao tanto para enfrentar uma pandemia? O que ha passado com a região depois da pandemia, em termos deste resultado da preparação? Há que discutir também as curvas de crescimento de casos e mortes por a pandemia, os impactos estimados na economia mundial e as perspectivas para 2021, já que a crise pandêmica
cria um efeito brutal na economia, como todos nós outros estamos sentindo, não somente em América Latina, como em todo o mundo. E há que estimar, portanto, os impactos também sobre a economia latino-americana e as perspectivas que temos para 2021. E por fim, queria falar um pouco para vocês muitas vezes conhecem mais do que eu, porque vocês acompanham o dia a dia dos pacientes crônicos na região, mas é necessário discutir que impacto essa crise está tendo em los pacientes de enfermedades crônicas e que ha sido hecho por os países para poder enfrentar essa situação. Bueno, é com esta ruta de apresentação que queria passar a vocês para o primeiro tema, que é o financiamento e a cobertura dos serviços de saúde em América Latina. Bueno, as tendências recentes em termos de financiamento nos mostram que os países de América Latina e Caribe se situavam antes da crise como uma espécie de uma classe média internacional, e reflejos também em seus sistemas de saúde, já que esses sistemas de saúde, de alguma forma, estavam garantizando alguma cobertura específica com muitos graus de inequidade, mas com situações melhores do que outras partes do mundo, como especificamente temos em caso da África subsaariana e o Oriente Médio, de alguma forma, e também o sul da Ásia, que são regiões muito afetadas. Muitos progressos na cobertura e no financiamento nos últimos anos han sido realizados, mas também há muitas desigualdades entre os países da região. Os gastos de saúde em 2017 variaram entre 4,5% a 9,5% do PIB, e os gastos públicos com saúde entre 1% e 6,6% do PIB. Portanto, essas desigualdades se refletem também na disponibilidade que os países têm de poner recursos da riqueza econômica para tratamento e prevenção, promoção de saúde de seus cidadãos. Alguns países têm uma larga cobertura de seguros voluntários de saúde que chegavam a representar 1/4 dos gastos totais com saúde, como é o caso específico do Brasil. Mas a questão específica é que há também, em muitos países, um elevado gasto do bolsillo em saúde. E o gasto do bolsillo, como vocês sabem, traz muita desigualdade. Os gastos do bolsillo com saúde podem representar entre 15% a 60% de los gastos totales com saúde. E sua dimensão é inversamente proporcional à magnitude do gasto público em saúde, como nós vamos demonstrar para vocês. Ou seja, quanto maior o gasto público, menor o gasto do bolsillo, o que leva especificamente à necessidade de aumentar o gasto público em saúde em muitos dos países que não têm o gasto suficiente. Por outro lado, os gastos per capita com saúde na região dependem da magnitude do ingresso per capita de cada país. Há países muito pobres, nós todos sabemos, como o caso de Haiti, que gasta $100 per capita anuais com saúde, o que isso não é nada especificamente. Mas há países que podem gastar hasta $1.500 anuais per capita, que são os países mais desenvolvidos da região, que têm um pouco mais de ingresso. Então, todos esses temas configuram um sistema de financiamento de ter alguns progressos ao longo do tempo, tem muitas dificuldades. Por lo tanto, vamos mirar um pouco como é a situação em el temos dados da Organização Mundial de Saúde sobre isto. Estes dados, basicamente, do sistema de nacionais de saúde, que é administrado por la Organização Mundial de Saúde e que é uma herência do sistema que existia antes, desarrollado por la OECD. Bueno, quando a magnitude do gasto de saúde como proporção do PIB em 2017, vemos uma situação muito discrepante. Países como Cuba gastavam por 11,7% do PIB com saúde, enquanto que países como Venezuela gastavam 1,2%. Mas, tirando esses dois extremos, podemos dizer que o promédio variava entre 4,5%, 4,5% até 9,5%. Isso sempre o abanico de situações que temos de gasto de saúde como porcentagem do produto interno bruto em América Latina. Se miramos a dimensão do gasto público, temos uma situação muito similar, mas neste caso, países como Cuba seguem gastando muito, porque basicamente o gasto de saúde em Cuba é praticamente quase todo público, eu creio que 90% é público, mas temos o caso de Venezuela. Venezuela é um país que já tuvo uma situação muito melhor, um gasto com saúde muito melhor.
Pero en los últimos 20 años es un país que ha sufrido mucho, específicamente con la naturaleza de un gobierno que no está haciendo las inversiones y el sistema necesario para que el país pueda crecer y pueda garantizar no solamente libertad, ¿no? Pero también una mejor situación de gastos sociales, de gasto público de salud, como el caso de que pasa actualmente con el gobierno venezolano. Temos especificamente, nos outros casos, países que gastam somente 1% do gasto público, né, 1% do PIB do gasto público com saúde, como Haiti, e países como Argentina e Uruguai, que estão gastando quase 7%, e que são os países que gastam mais. Mas nós podemos mirar basicamente que a região está basicamente neste conjunto de situações. Bueno, hay que mirar también que existe, además de los gastos públicos, hay otro componente que es importante, que son los gastos con seguros voluntarios de salud. Seguros voluntarios de salud son aquellos que no son específicamente seguros públicos. Por ejemplo, muchos países como Perú, como Argentina, tienen seguros públicos de salud que son aquellos que son basados en contribuciones compulsorias que son reguladas por el Estado. Pero há sistemas de saúde que têm contribuições etárias, como o caso do sistema de saúde do Brasil, que tem um sistema de seguros de saúde privados que basicamente são opções das empresas e dos indivíduos em aportar. Então, nós vemos basicamente, justamente nessa situação, que em caso de Brasil, em 2017, quase 30% de los gastos totales com saúde eram vinculados a esses seguros privados de saúde, mientras que as proporções variam muito de los países. Há países que têm inversões muito altas em seguros privados de saúde, como Bahamas. Venezuela, por exemplo. Venezuela, además de ter gasto público muito baixo, nós miramos que isso faz com que boa parte da população, das pessoas que todavia têm a sorte de ter contrato de trabalho com o setor privado, optaram especificamente por ter tipo de seguro voluntário de saúde. Pero de todos os modos, esta situação é uma situação que é bastante diversificada na região. E uma outra questão que é importante é mirar o gasto do bolsillo. Então, o gasto do bolsillo com saúde chega a representar 63% do gasto total em saúde em países como Venezuela, porque o setor público não está invertindo quase nada. E em Cuba representa 10,5%, pero em promédio temos uma situação que varia de 54% hasta 15% em Argentina, onde basicamente países que têm gasto público muito baixo, como Uruguai, Jamaica, Colômbia e Argentina, em termos de gasto do bolsillo, têm uma situação que está pouco mais basada na existência efectiva ou de seguros públicos de saúde ou de sistemas públicos de saúde, ou então da possibilidade de ter algum tipo de sistema privado para aqueles que têm capacidade de pago e podem ter especificamente esses seguros. Bueno, a verdade é que nós miramos que há uma relação perversa entre o tema del gasto del bolsillo e o gasto público. Ou seja, quanto menor o gasto público como porcentagem do PIB, maior o gasto del bolsillo como porcentagem do gasto total em saúde. Por quê? Porque saúde é uma necessidade. Se o governo não está invertindo na saúde da gente, mesmo os mais pobres vão ter que gastar alguma coisa com saúde. E essa é pouco a situação que temos. Temos que países, por exemplo, como Venezuela, gastam quase 60% de todo o seu gasto do saúde como gasto do bolsillo, porque a porcentagem de inversão do gasto público é muito baixa. Não? Pero temos outros países que têm uma situação intermédia. E esta diversidade de situações em termos de financiamento é o que nós encontramos especificamente no caso da América Latina. Bueno, uma outra situação que é importante de mirar é especificamente a questão de los gastos per capita anuais em saúde, que podem ser mirados de duas formas. Os gastos através em capacidade do poder de compra, né, que são os em dólares PPP, que hace com que basicamente todos os países
sejam reduzidos ao mesmo nível de vida, o que, na verdade, esse indicador mostra é eliminar as situações do poder de compra relativo de cada país, e, portanto, neste caso, miramos que Cuba gasta como quase $2.500 per capita, mientras Venezuela e Haití gastam muito pouco, menos de $150, é uma situação bastante complexa. E miramos basicamente que, em promédio, a América Latina está gastando quase ao redor de $1.000. Alguns países gastam mais que isso e outros menos. Pero essa outra, este outro slide mostra uma situação que é mais característica de los gastos em dólares reais de 2017. Então, são gastos em dólares mesmo. E, nesse caso, miramos que o gasto das Bahamas é o mais alto, em torno de 1.780, quase $1.800, seguido de Uruguai e Chile, mientras que Haití e Venezuela gastam menos de $100 na realidade. Então, aí está uma situação que mostra a grande diversidade de gastos per capita em saúde, né, de los países da região. Podemos mirar também que, com isso, temos algumas tendências que são importantes do ponto de vista da cobertura dos resultados de saúde, porque o que se faz com esta plata? Como esta plata é invertida, que essa é um pouco a questão, quais são os resultados da inversão desta plata em saúde? E, neste caso, miramos que a maioria dos países acordou um protocolo de cobertura universal de saúde, liderado através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pero os níveis de cobertura real variam de menos de 50% a 80% segundo o país. Miramos que há alto percentagem de gastos do bolsillo, e por conta dessa questão, há uma tendência que os gastos em saúde podem levar os lugares a pobreza em alguns países, porque quando os gastos do bolsillo chegam a porcentagens muito altas do presupuesto que as famílias estão gastando em saúde, e neste caso especificamente, a tendência das famílias é ir para a pobreza, porque as famílias não vão deixar de gastar em saúde quando lo necessitam. O gasto de saúde para as famílias pobres acaba sendo um gasto urgente, na medida quando esta família não é assistida pelo setor público. Então, esse é um tema importante também. A outra questão é que há uma alta inequidade nos resultados de saúde entre os países, no que se refere a indicadores básicos como taxas de mortalidade infantil e taxas de mortalidade materna, que são dois indicadores que, de alguma forma, sintetizam a capacidade que existe dos sistemas de saúde manejarem alguma forma de equidade. E também miramos que aumentos da cobertura e eficiência no gasto público poderiam levar na região a maiores resultados na cobertura dos indicadores básicos de saúde e a redução da inequidade dos países. Então, esses são basicamente alguns temas que temos que abordar também nessa sessão. Vamos mirar como é o índice de cobertura de serviços de saúde dos países da América Latina e Caribe, de acordo com os dados que foram calculados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial. Nós miramos que, em el marco do seguimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos progressos hacia a cobertura sanitária universal, se ha realizado um seguimento de dois tipos de indicadores. O indicador 1, que é o índice de cobertura de serviços de saúde, que mide cobertura dos serviços de saúde considerados essenciais e que são selecionados na escala de 0 a 100, que, na verdade, o índice varia dentro dessa proporção. E o outro indicador é a proporção da população com grandes gastos de subauxílio na atenção à saúde, que mide a incidência de gastos sanitários catastróficos em porcentagem. Nós estamos considerando acá um limite, que se o gasto de saúde é maior que 10% do presupuesto das famílias, isso significa que as famílias estão em risco de cair na pobreza. E essa é uma das questões que devemos mencionar. Este índice, o índice de cobertura dos serviços de saúde, que é o primeiro, ele alcança níveis como 84% em países como os Estados Unidos, só para ter uma ideia, em 80% em Alemanha, 86% em Suécia, mas nenhum país do mundo ha alcançado um nível de 1%. Acá está a relação que nós temos em casos específicos da América Latina. Podemos mirar acá, por exemplo, que
determinados países, né, como Cuba, têm 83% del índice, mas em países como Haití, a cobertura é solamente de 49%. Mas, em promédio, podemos mirar que a maioria dos países tem uma cobertura entre 70% e 79%, não? Que é basicamente o caso específico de Chile, que tem 70%, e Brasil, que tem 70%. Então, não há muitas discrepâncias em grado de cobertura. Isso significa, por outro lado, também que o complemento a 100% disso são pessoas que não têm cobertura desses serviços essenciais de saúde, essa cobertura sanitária. E essa é uma questão importante a mirar, que há todavia uma brecha a ser cumprida em chegar especificamente a uma melhor cobertura dos serviços de saúde, não somente em la região, também nos países desarrollados, mas na região o esforço é muito maior. Em relação ao tema da população com gastos sanitários catastróficos na América Latina e Caribe, não há informação para a maioria dos países da região, mas se considera que famílias com gastos do bolsillo superiores a 10% do presupuesto familiar quedam em risco de pobreza. E esta proporção tem aumentos em los anos de crise econômica, como esses que estamos vivendo agora. Então, se este dado que estamos mostrando a vocês é um dado de 2017, 2016, eu creio, há neste momento, em 2020, uma situação que é pior do que estamos vivendo neste momento. Então, aqui estão os dados de 2016. A brecha variava de 1,4 para os países que temos dados, não? Hasta Barbados, hasta 16%. Pero países como Chile têm quase 15% da população que gasta mais de 10% do pressuposto familiar por saúde, e, por lo tanto, numa época de crise está com risco de cair na pobreza. O mesmo passa em Peru, com 9%, Equador com 10%, e assim por adiante. Não temos dados para países como Brasil e Argentina relacionados a isso, mas isso nos daria basicamente uma dimensão de como a situação de América Latina é também bastante pareja em relação a essa questão. E vamos agora falar um pouco sobre os resultados, não? Se nós miramos os resultados de saúde em termos de mortalidade de ninhos e mortalidade materna, estamos falando acá de mortalidade de ninhos com menos de 5 anos de idade, não? Miramos que basicamente há uma grande discrepância também, não? As taxas de mortalidade de ninhos são muito elevadas em países, né, como Venezuela, Guatemala, Bolívia, República Dominicana, Guiana e Haití. Uma vez mais, há que falar que Venezuela já foi um país que tinha níveis muito melhores, mas a mortalidade de ninhos em Venezuela ha barrado muitíssimo nos últimos 20 anos, e este é um resultado do tipo de política que ha sido implementado no país desde aquele momento, não? Pero temos países que estão em níveis medianos, que basicamente com taxas de mortalidade entre 12 por mil e 20 por mil. Então, nesse caso, temos a maioria dos países da América Latina e Caribe, e níveis muito mais baixos, não? Onde temos de Argentina, Costa Rica, Uruguai, Chile, Antigua e Barbuda, Cuba e Granada, que são os países que têm os níveis mais baixos especificamente de mortalidade de ninhos. Esse tipo de desigualdade se verifica também no caso da mortalidade materna. Temos países com níveis muito elevados de mortalidade materna, acima de 80 por 100 mil nascidos vivos, pero temos alguns países em nível intermédio também acá, e um conjunto importante de países em níveis baixos, né, que neste caso seria basicamente os países que estão em melhor situação. E aí, neste caso, temos, considerando aqui nível baixo com menos de 50, muitos países menos de 50 inaceitáveis, se nós falamos para o caso dos países de desenvolvimento, mas basicamente em el padrão da América Latina seriam níveis baixos. Então, nesse caso, temos El Salvador, Antigua e Barbuda, Argentina, Belize, Cuba, México, Barbados, Costa Rica, Grenada, Uruguai e Chile, que são os que estão melhor situados neste processo. Bueno, por outro lado, há que mirar que há uma forte correlação entre o gasto público de saúde e, basicamente, estes indicadores de mortalidade de ninhos e mortalidade materna. Então, nós podemos mirar, basicamente, que maiores gastos públicos em saúde levam a menores taxas de mortalidade infantil e de mortalidade materna. E os dados acá, de 2017, mostram essas
dos correlações que são muito fortes, não, entre esses processos. Bueno, eu creio que com isso temos, então, uma ideia basicamente da panorâmica da questão do financiamento e dos resultados de saúde. Então, vamos passar para uma realidade, né, mais em relação à pandemia também, todavia pré-pandêmica. Mas é importante evaluar qual é a capacidade que os países da região têm de enfrentar as pandemias. E isto se basa especificamente em uma investigação, né, que foi feita basicamente em novembro de 2019, há um ano atrás, por John Hopkins e por El Economista, a revista El Economista, que é chamado del Global Health Security Index. E este índice basicamente varia também de 0 e mostra qual seria o ranking de preparação para enfrentar pandemias. O que basicamente John Hopkins, economistas, fizeram seria basicamente definir, né? Acá está um conjunto, não, de indicadores que variam de 0 a 100 e classificaram 195 países do mundo segundo 6 dimensões de risco, 4 indicadores e 140 questões, ranqueando-los por suas capacidades em 6 linhas: a prevenção de militares, a capacidade de detecção e reporte de casos de epidemias, puesto para a mitigação de epidemias e pandemias, a capacidade do sistema de tratar de los enfermos, a melhor financiamento e a redução de los riscos de vulnerabilidade a ameaças biológicas globais. Então, basicamente, nós miramos que nenhum país vá a 100% na região. O país que vai mais alto é o Brasil, que tinha 60% em termos de los índices de preparação. Né? E países como Venezuela teriam índice mais baixo, de 23%. Agora, a questão é que isso foi feito, como falamos, em em novembro de 2019. Aqui está junho, mas na verdade a fecha correta é novembro. E então, se nós miramos os países mais preparados, né, dos 10 países seriam Brasil, Argentina, Chile, México, Equador, Peru, Costa Rica, Colômbia, Salvador e Panamá. E as posições que eles tinham no índice global dos 190 países variavam de 22 a 68. Pero a realidade, essa realidade foi contestada por um índice mais recente, que foi calculado basicamente pelo Global Knowledge Group, né, e por publicado na revista Forbes, em julho de 2020, que foi uma encuesta também de julho. Então, por esta encuesta, os países que, na verdade, estavam mais preparados seriam Uruguai, que tinha a posição 48, Argentina, posição 58, Chile, que tinha a posição 65, 97, Brasil, que tinha a posição 66, 92, Barbados, com 68, México, com 78, Paraguai, 81, Peru, 82, Venezuela, 85 e Costa Rica, 87. Mire que este dado não é um dado relacionado ao índice em si, pero é a posição em el ranking de los 190 países, porque os dois tipos de índices compararam 190 países. O que isso nos disse, basicamente? Que a realidade é muito diferente daquilo que nós teníamos anteriormente, porque o ranking que tinha da John Hopkins e de Economist, eles tinham por objetivo, basicamente, medir a capacidade dos países para enfrentar pandemias de acordo com as regras definidas no Regulamento Sanitário Internacional. Pero a realidade, depois de 6 meses de pandemia, mostrou que esses países não estavam, na verdade, tão preparados assim. Então, o resultado que temos é muito pior, especificamente, do que estava na posição pré-pandemia. Bueno, um outro tema que queria falar para vocês é como se dão as curvas de crescimento de casos e mortes da pandemia. E eu pus esse gráfico acá porque esse é um gráfico que vocês sabem que basicamente está na cabeça de todos nós outros, né? Em uma situação como a que estamos vivendo praticamente há 11 meses, que não temos uma vacuna
para a pandemia, como se aplana a curva pandêmica? Se aplana basicamente através, né, de controlar a transmissão para diminuir a propagação, infecção e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, porque o que passa é que se não reduzimos, há uma sobredemanda sobre as camas hospitalares que fazem com que os serviços de saúde colapsem. Então, isso é basicamente a situação que todos os países, de alguma forma, tentou fazer até o momento. Pero a realidade que nós miramos é que a América Latina está entre os países com taxas mais elevadas de mortalidade por 100 mil habitantes por Covid. Vamos mirar aqui, aqui temos o ranking de los 20 países do mundo com o maior número de mortes por milhão de habitantes de Covid-19. O que nós miramos acá? Que desses 20 países, 9 países, que são esses que estão em amarillo, são países da região da América Latina, sendo que Peru é o terceiro país com mais mortes por milhão de habitantes no mundo. Essa é uma questão que é muito importante de detalhar, não? E muitos outros países têm situações bastante complexas. É como se a América Latina tivesse se quedado como se fuera o epicentro de la enfermidade de Covid-19. E essa é uma questão que é bastante complexa para nós outros todos, não? Temos que mirar um pouco a cinemática das curvas de casos diários entre fevereiro e novembro de 2020, porque isso nos mostra uma situação bastante complicada, não? Isso seria basicamente uma situação que temos em Chile, onde basicamente, né, se tuvo um crescimento, uma ola solamente, até o momento, e nesse momento está barrando, mas sigue com níveis elevados, né, de número de casos. São casos que vão até novembro 4 que temos acá. Equador também, que vai subindo progressivamente, né, e não há tenido uma redução, se mantém está. Bolívia, que também teve uma ola em um tempo um pouco diferente de Chile, um pouco depois, basicamente centrada entre julho e agosto desse ano, está barrando. E Brasil, que tem uma ola bastante larga e sigue com proporções muito altas. Há que mirar, Brasil é o terceiro maior país com maior número de Covid-19 e também de mortes, não? Después de Estados Unidos y después de India, ¿no? Hay que mirar también que esa es la cuestión básicamente, también lo que se pasa con los casos diarios. Solamente que aqui nosotros estamos hablando, solamente para que vocês entendam, em termos de casos, de curvas de casos diários, não? Um outro conjunto de países nos mostra basicamente em Argentina, que é um movimento bastante recente, né, que temos, não? De crescimento das curvas pandêmicas. Agora começa a cair em início de novembro, mas há que mirar que vai passar nos próximos dias, porque todavia é um país que não ha ingressado na segunda ola. Peru, que é um país que especificamente ha tenido 2 olas, está neste momento em descenso, mas é possível que tenha, porque em geral, as olas que estão passando agora em Estados Unidos e Europa são olas que vêm com o final de outono e o início do inverno, não? Mientras que América Latina, boa parte dos países neste momento já estão passando, não? Para de la primavera para o verano. Em Colômbia, não, nós se mostra basicamente uma tendência à segunda ola, porque Colômbia se queda basicamente em el hemisfério norte e de alguma forma é uma questão que é importante mirar como este movimento já está começando a segunda ola. E o mesmo passa um pouco com México, que também já mostra como o início da segunda ola. Então, se nós miramos o número de casos por 1.000 habitantes em América Latina de Covid-19, aqui eu classifiquei em 3 níveis: casos por 1.000 maiores que 13, casos por 1.000 entre 4 e 13 e menor que 4. Nós miramos que os países que estão com casos maiores que 13, que são os que estão em rojo, são aqueles que têm maiores níveis especificamente de casos, mientras que os outros que estão em verde estão em uma situação melhor. E ao meio temos países que estão em uma situação intermédia neste processo todo acá.
em termos de muertes também, que há que mirar basicamente neste caso o tema de muertes. E muertes temos uma situação um pouco diferente. Miramos Peru e Brasil já com um número de muertes muito elevadas, né, acá, mientras que outros países, como Venezuela, Barbados, estão com um número de muertes por 1.000 habitantes menores. Pero hay que mirar, na verdade, aqui é muertes por milhão dos que estamos falando, não por mil. Pero hay que mirar especificamente que nesses casos, acá, Venezuela, por exemplo, não tem um bom sistema de registro neste momento. Então, há que questionar especificamente o que está passando. Caso países que efetivamente han tenido uma boa performance, há Uruguai, né, que efetivamente ha sido um dos exemplos especificamente de controle da pandemia, se nós consideramos o que está passando a nível mundial nesse processo. Bueno, e aí um outro tema que é importante, que é a capacidade futura de prever a pandemia, porque isso depende do número de testes, né, de provas de Covid por 1.000 habitantes. E aí temos basicamente uma situação onde muitos países não têm especificamente uma boa capacidade de provas, né, e essa é uma questão que há que tomar em consideração também. Bueno, se nós miramos as taxas de letalidade, né, por Covid-19 por países, miramos um dado que países que têm uma taxa de letalidade mortas em relação ao número de casos mais altos são países como Paraguai, Bolívia e El Salvador. A questão que nós hacemos neste caso é que normalmente as taxas de letalidade por Covid-19 se situam em torno de 2%, 3%, não mais que isso, não é um pouco o que os dados estão verificando, talvez seja. Então, taxas que são um pouco mais elevadas mostram que efetivamente há um subregistro do número de casos específicos de Covid-19. Isto é o que pode estar passando especificamente em países como Paraguai, Bolívia, El Salvador, e mesmo, não sei, Jamaica, Panamá, México. Essa é uma questão que nós temos que mirar um pouco, hasta onde há uma subnumeração do número de casos, ou se efetivamente a letalidade é mais alta porque os sistemas de saúde não estão preparados para tratar pacientes enfermos com Covid-19 de uma forma efetiva. Bueno, se nós miramos então a questão de qual era o estado da pandemia em novembro deste ano, nós vamos dizer, em termos das conclusões dos últimos dados que hablamos, que a América Latina ha sido uma das regiões do mundo mais afetada por la pandemia, não como disse, 9 entre 20 países com mais mortes por milhão de habitantes. A maioria dos países da região apresentam taxas e casos de morte por 1.000 habitantes por Covid-19 maiores que o promédio mundial. E 9 países da região apresentam taxas de letalidade por Covid-19 maiores que o promédio mundial de 3,4%. E em países importantes como Brasil e México, são o dobro do promédio mundial. E comparado aos países desenvolvidos, o número de provas por 1.000 habitantes ha sido muito baixo em América Latina, o que impede de ter para uma melhor planificação das salidas para a pandemia. Os países estão, todavia, em fases distintas da primeira ola da pandemia, mas outros já han experimentado ou estão iniciando na segunda ola. Então, essas são questões que devemos ter em consideração dentro do processo que estamos falando acá. Bueno, passada essa discussão, vamos mirar um pouco os impactos estimados na economia mundial e quais são as perspectivas para o 2001. Se nós miramos qual foi o crescimento mundial antes, né, da pandemia, durante a pandemia, podemos dizer que há um deterioro da economia mundial no trimestre de 2020, que é uma muestra da dificuldade de reavivar a atividade econômica em meio a uma escalada da pandemia. E se prevê que este ano, quase 90 milhões de pessoas cairão em la indigência, especificamente por conta da pandemia. Ou seja, a pandemia será um dos maiores fatores que vai empurrar a população mundial para a pobreza, depois de um período onde, efetivamente, o nível de pessoas baixo da linha de pobreza havia se reduzido muito, não? Entre maio e junho, muitos países reabriram suas atividades depois de um relativo processo de confinamento, não? E a economia mundial começou a recuperar-se dos mínimos que havia caído em abril.
Pero como a pandemia se propaga e se acelera em alguns lugares, né, já indicando na segunda ola, em países da Europa e Estados Unidos, muitos países enleteceram o ritmo de reapertura e estão instituindo novamente quarentenas parciais. E, aunque a rápida recuperação de China representa uma surpresa positiva, já que China vai ser o único país que em 2020 e 2021, especificamente em 2020, vai ter um crescimento positivo de sua economia, não? Para recuperar os níveis de atividade prévios à pandemia, a economia mundial como um todo tem por adelante um largo caminho cuesta arriba que sigue estando exposto a muitos reveses, não? Pero há razões para ser otimista de alguma forma, já que as pruebas de detecção são mais generalizadas, são mais acessíveis neste momento. Os tratamentos estão progressivamente melhorando. Podemos dizer que, basicamente, os sistemas de saúde aprenderam, por lo menos em seus hospitais de punta, nas melhores situações, a como tratar a pandemia, apesar da escassez que se tinha inicialmente em termos de equipos de proteção personal, de ventiladores, de outros insumos que são necessários à pandemia. Né? E também há uma perspectiva positiva com os ensaios de vacinas que avançam a um ritmo sem precedentes. É o caso, por exemplo, que temos hoje já de 3 vacinas que poderiam ter uma eficácia muito positiva, que é a de Moderna, que tem 95% de eficácia, a de Pfizer, né? E a de Sinovac, que é de China. E todas essas 3 vacinas, de alguma forma, já estão em sua fase 3 de desenvolvimento, o que significa que, efetivamente, se somos otimistas, essas vacinas estariam disponíveis, especificamente, já a fins do primeiro trimestre, ao início do segundo trimestre do próximo ano. Bueno, acá temos um pouco a questão das taxas de crescimento do PIB mundial, ¿no? Das economias avançadas entre 2019 e 2021, segundo o informe de economia mundial do Fundo Monetário Internacional de outubro de 2020. ¿No? Então, se espera que a economia mundial, agora em 2020, vai ter uma retração de menos 4,4%, pero em 2021 uma melhoria de 5,2%. E nas economias avançadas, a retração vai ser basicamente de 5,8%, um pouco maior, e a recuperação 3,9%. E há países específicos acá, que Estados Unidos não vai ser tão afetado como se previa inicialmente, mas países da zona do euro, como especificamente Itália e Espanha, serão países muito afetados em este ano específico de 2020. E Reino Unido também é outro país que vai ser muito afetado. Então, esses dados mostram basicamente qual é a situação que temos. Em caso de las economias de mercado emergentes, ¿no? Ou em desenvolvimento, o único país que terá um crescimento positivo, como havia falado na economia, o PIB, em 2020 vai ser China. China vai ter uma recuperação também em 2021, mas países como Índia vão ter uma redução bastante larga, não? Ao mesmo que se passa que se espera que em América Latina e Caribe a retração vai ser muito alta, vai ser menos 8,1%, sendo que em 2021 haveria um crescimento de 3,6%. Há que destacar acá 2 países, o Brasil, que se prevê basicamente uma queda de quase 6% do PIB em 2020, e México, com quase menos 9%, e esses países vão recuperar em 2021, mas não nas mesmas proporções. Quando não se recuperam nas mesmas proporções, ou seja, basicamente não temos a chamada curva em V, não? Que todos esperavam que iríamos ter, isso significa que vamos demorar mais de 2 ou talvez 4 anos para recuperar os níveis de desenvolvimento econômico que tínhamos no quarto trimestre de 2019. Há muitos elementos cruciais que evitaram uma crise mais intensa, né? Que seriam basicamente, muitos governos han respondido com crises com contramedidas fiscais para reduzir as perdas de ingresso, promover o emprego, a contratação, expandir a assistência social, garantizar o crédito e injetar capital nas empresas. Economias avançadas han podido brindar liquidez de respaldo e gasto direto mais grande em que outras economias restringidas por uma deuda elevada
dos custos de endeudamento, que é o caso específico dos países da América Latina, que têm muito altos e altos grados de endeudamento. Então, a capacidade que se tem de expandir a liquidez através de gastos monetários, gastos diretos, é muito mais reduzida, não? Também os níveis de deuda vão se incrementar rapidamente em um momento em que a contração do PIB vai ser muito, muito alta, o que significa que a base tributária, né, que há uma redução da base tributária, o que dificulta também o pago das deudas, ou seja, basicamente o grado de endeudamento vai aumentar muito nos próximos anos, não? E a fim de que a deuda conserve uma trajetória sostenível no mediano prazo, os governos vão ter que aumentar a progressividade da tributação, não? Empezar a ser como a Argentina anunciou hoje, a criação do imposto sobre grandes fortunas, e também que as empresas paguem os impostos, não? Eliminando ao mesmo tempo o gasto improdutivo. Há que mirar que a taxa de inadimplência, de incumprimento do pago de impostos por as empresas e também por indivíduos em América Latina, siga muito alta, frente a sistemas de recaudação tributária que não han sido muito eficientes. A redução do PIB ha reduzido também os níveis de vida em relação às expectativas que existiam antes da pandemia, aumentando a indigência, quer dizer, o emprego e a participação em la força de trabalho seguem por debaixo dos níveis prévios da pandemia. Solamente para mirar, em caso dos Estados Unidos, a taxa de desemprego que estava antes da pandemia em 3%, ele sigue agora aos 14%, não? 14% em pico, ha barrado novamente, porque ha aumentado o nível de emprego, está em torno de 7, 8, mas assim mesmo são níveis muito altos, não? E milhões de postos de trabalho se perderam com a crise. E a desigualdade também aumentou, porque a crise ha precarizado o mercado informal de trabalho. Há uma perda muito grande de capital humano nas empresas, e também os estudantes han perdido muitos dias de classes letivas e aulas, que hace com que efectivamente a sua capacidade de generar um produto para as futuras gerações vai estar um pouco comprometida neste processo. Pero do lado positivo, as perspectivas, né, de las taxas de interesse se mantenham mais baixas durante um tempo, permitem que se há um repunte do crescimento em 2021, as empresas possam tomar préstamos e, com isso, aumentar também suas inversões, e ao mesmo tempo em que o serviço da deuda em muitos países pode também melhorar na medida em que aumenta a arrecadação fiscal. Bueno, aqui temos os gastos fiscais de alguns governos para a mitigação das crises em caso dos países desenvolvidos, não? E há também que mirar, por exemplo, que há uma tendência histórica da deuda pública que vai estar com a perspectiva do Fundo Monetário Internacional. A deuda pública dos países desenvolvidos pode chegar basicamente a quase 120% do PIB, de acordo com as estimativas que estão sendo feitas por Fundo Monetário Internacional. E também a caída de emprego é muito grande, especificamente em alguns setores, não? Podemos mirar que, basicamente, em alguns setores como manufatura e transporte, ha caído, pero não tanto. Pero a principal área que ha sido muito afetada nos países desenvolvidos é a área de hotéis e restaurantes, não? E artes também e recreação, que são áreas que dependem de contatos personais com os serviços e assim por diante. Se nós miramos as projeções para o crescimento da economia mundial para 2021, de acordo com a OECD, o que nós miramos aqui basicamente, se nós miramos a linha roja do gráfico que está à esquerda da sua pantalla, nós vamos mirar que basicamente não vamos recuperar especificamente, de acordo com as projeções correntes, o nível que tínhamos do quarto trimestre de 2019 ao fim do quarto trimestre de 2021. Agora, podem haver aspectos positivos, vamos suponer, num cenário positivo, onde as vacinas funcionem e efetivamente todos possam, de alguma forma, volver a trabalhar sem problemas específicos, se pode chegar novamente a recuperar. Em um cenário pessimista, se as vacinas funcionam aquém do que se espera, ou menos do que se espera, pode fazer com que esta perspectiva seja menor. E aqui miramos que em muitos países, incluindo países da região, como o Brasil,
vamos ter também variações que podem estar arriba ou abaixo das projeções, dependendo dos cenários que vamos enfrentar. Então, há muita incertidumbre todavia em relação ao que pode passar. Tudo vai depender especificamente de como se hace a recuperação da crise pandêmica, porque a crise pandêmica é que vai determinar especificamente a volta econômica. Essa é uma questão muito específica em caso de crises pandêmicas. Não é uma crise financeira como a crise que vivimos em 2008. Bueno, e uma vez que miramos o que passou na economia mundial, vamos mirar o que passa na economia latino-americana e quais são as perspectivas de 2021. Basicamente, de acordo com a CEPAL, os impactos econômicos da Covid na região da América Latina e Caribe, a crise que sofre a região será a pior dos últimos 120 anos. E para encontrar uma contração de magnitude comparável, hace falta retroceder hasta a Grande Depressão dos anos 30, ou mais aún, hasta 2014, que foram os dois pontos de expressão desse período mais. Então, envolvimos basicamente situações que são prévias à Primeira Guerra Mundial ou situações da Grande Depressão econômica. Em maio de 2020, a CEPAL estimou que o crescimento do PIB da região seria menos 5,3%, variando de 0% em Guatemala, menos 18% no caso da Venezuela. E o Fundo Monetário calcula uma redução do PIB regional de menos 8,1% em 2020, com uma recuperação de 3,6% em 2021. Com isso, não se recuperam os níveis de 2019, como havíamos falado já para os países desenvolvidos. Nesse cenário, o porcentaje de pessoas em pobreza na região poderá aumentar de 30% para 34%, e em pobreza extrema de 11% para 14% em 2019 e 2020. E entre março e abril de 2020, muitos países da região han tomado medidas de proteção e medidas econômicas para a mitigação da pandemia. Pero isso tudo é muito limitado por a capacidade de endeudamento e a capacidade de crédito que os estados têm. A maioria das medidas se concentraram em transferências monetárias para aqueles que perderam seu emprego, para as populações desvalidas, e a entrega de medicamentos e de alimentos, e também algumas formas de proteção e fortalecimento dos sistemas de saúde, dos hospitais e centros de saúde das regiões. A crise poderá ter importantes efeitos a mediano prazo em matéria de reorganização da produção e do comércio internacional. E essa é uma questão que há que mirar, porque a América Latina estava, de alguma forma, insertada em novas tendências de negócios, não? Pero com os cenários possíveis que ainda estão sendo abertos, são por lo menos três, né? A continuação da globalização, que eu creio que efetivamente já está muito ameaçada com as políticas que estão sendo desenvolvidas basicamente por Estados Unidos e outros países, pero sobre uma base de modelos de governança mais receptivos ao multilateralismo e à correção das desigualdades entre países, soluções de alcance exclusivamente nacional ou na acentuação da regionalização. Então, há esses três cenários: manutenção da globalização, uma acentuação da regionalização, e a outro, basicamente, a possibilidade de que as economias se voltem para dentro, especificamente, de suas próprias economias. As projeções da CEPAL mostram basicamente como seria a queda de América Latina em 2020. Está se estimando uma queda maior que 8% do PIB, que basicamente corresponde ao dado que se tem especificamente com o Fundo Monetário. E isso faz com que aumente especificamente a incidência da pobreza. Se estima que, basicamente, se vai haver um retrocesso, né, da pobreza de los últimos anos, não, ao largo dos últimos anos, não? Toda a recuperação de pobreza que foi feita basicamente entre 1980 e 2004 já está se perdendo de alguma forma em 2005, não? E 2014, não? E basicamente esse retrocesso da pobreza que estava nesse momento se recuperando poderá basicamente tomar algum tipo de redução. Acá se tem as projeções de crescimento dos países da região,
Há alguns dados acá que, como são dados da CEPAL, eu não sei como questionar. O dado de Guiana me parece estranho. Nesse caso, eu creio que deve ser algum tipo de glitch que se tem na informação. Pero basicamente, o que se mostra basicamente é que se nós dividimos a região em três áreas, América Latina e o Caribe, né, é menos 5,3, pero América do Sul menos 5,2, Centro-América e México menos 5,5, Centro-América sola menos 2,3, e basicamente aí os países do Caribe que vão cair menos 2,5%. O maior peso vai se concentrar especificamente em Centro-América e México e em América do Sul. E aqui se tem basicamente quais são os cenários especificamente para a pobreza e para a pobreza extrema. Miramos que elas vão aumentar em quase todos os países ao largo desses anos, a não ser no caso do Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai, como nós outros falamos, é um país que ha tomado muitas medidas especificamente para a contenção da pandemia, ha tenido uma boa política especificamente e, además, ha tenido uma boa consciência da população em relação ao risco pandêmico. Isso ha feito com que o Uruguai tenha sido um país que tenha uma situação diferente no manejo da pandemia. Se espera, basicamente, né, que a pobreza em América Latina vai aumentar a uma taxa de 34,5% entre 2000. Você vai chegar a 35% em 2020 e a pobreza extrema pode chegar a 13,5% da população. Bueno, como nós falamos, ao mesmo tempo do que passou nos países desenvolvidos, os países da América Latina e do Caribe tiveram muitas medidas para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. E isso tem as medidas que foram tomadas até abril de 2020, segundo as informações que eu tubo da CEPAL. Nós miramos basicamente que os maiores recursos foram dados em transferências monetárias, que 20%, por exemplo, das medidas estão associadas a isso, de entrega de alimentos e medicamentos, 33%. Medidas associadas a serviços básicos representaram 19%, aumento do monto de transferências monetárias de 13%, e as outras são medidas menores neste processo, que são aumento da cobertura populacional das transferências já existentes e antecipos de entrega de programas de transferência. Pero foram basicamente recursos que, de alguma forma, mitigaram a situação de pobreza dos países, que, todavia, aún é bastante preocupante pelos dados que temos. Nesse sentido, quais são as perspectivas da economia latino-americana para 2021, do ponto de vista da síntese? Em os 6 grandes países, como Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, há uma incertidumbre maior que em los anos anteriores, o que causará uma recuperação gradual e incompleta. De hecho, Argentina, Brasil e México não recuperarão hasta 2022 o nível de atividade prévio à crise do coronavírus. A região também encarou a crise sanitária com uma perspectiva de crescimentos inferiores aos de outras regiões emergentes, por os obstáculos estruturais como sua dependência do ciclo de preços de matérias-primas, que neste momento estão totalmente rompidos com a questão da crise, né? Também a baixa taxa de inversión en infraestructura, que es un tema crónico en los países de la región, y la baja productividad de los sistemas de educación han hecho con que América Latina no tenga aumentado sua produtividade e, portanto, a crise representa uma situação onde vários tipos de reformas que deveriam ter sido feitas anteriormente não foram feitas do ponto de vista da economia. Pero apesar das melhoras que se han produzido nos assuntos como redução da deuda pública, a pobreza e a desigualdade nos anos anteriores, os países da região se beneficiaram da aplicação de algumas reformas para ser mais competitiva sua economia e inversões em tecnologia de informação e infraestrutura. Essas são áreas que efetivamente a América Latina deveria invertir mais, não? Assim como a busca de novas relações comerciais internas e externas da região. Então, essas seriam basicamente as salidas que deviam ser buscadas para essa situação de crise da região. Bueno, frente a esta situação econômica, que impactos teremos nós outros em los pacientes com enfermidades crônicas? Acá nós outros miramos um dado interessante da Organização Mundial de Saúde para 2016, que mostra por país qual é a probabilidade de morte por enfermidade crônica entre as idades de 30 e 70 anos, que é
dentro da expectativa de vida que temos hoje, uma idade temprana, uma mortalidade temprana, em os países da região. Miramos que em países mais pobres, como Guiana, Haití, né, estes chega a quase um terço da população, pero em geral temos uma probabilidade que varia entre 10, entre 15 e 20 na maioria, na parte dos países da região. Bueno, a Organização Mundial de Saúde hizo uma investigação entre 122 países, desculpe que os slides estão em inglês neste caso, não? E mostra que o Covid-19 ha afetado negativamente a cadeia de serviços para pacientes crônicos, especialmente em temas de reabilitação de serviços, de hipertensão, de diabetes, asma, serviços paliativos, diabetes, tratamento de câncer e enfermidades cardiovasculares nesta ordem. Então, isso ha sido um dos problemas que tivemos com o COVID, a debilitação ou a debilidade crescente da capacidade de seus serviços. E, de acordo com a OMS, com a investigação, as principais causas do rompimento dos serviços são praticamente duas, não? Pero há muitas, pero uma é o decréscimo do volume de pacientes e a cancelação do cuidado por las instituições, pero também por los pacientes que tenham medo de ir a visitar os hospitais e centros de saúde, e o cierre específico de los serviços de exames e seguimento da população. Uma outra questão que é importante é que muitos governos estão aportando recursos adicionais para a provisão de serviços e pacientes crônicos. E essa é uma questão que nós temos que mirar, que, em geral, de 17% dos países han alocado recursos adicionais, né, dos pressupostos para a provisão de melhoras dos serviços para enfermidades crônicas dentro dos planos de tratamento do Covid-19. E 66% dos países têm incluído o tema da continuidade do cuidado de enfermidades crônicas como uma parte dos planos de Covid-19, o que é uma questão bastante importante também. E basicamente nesses serviços, as principais áreas que são beneficiadas por esses programas de fortalecimento de enfermidades crônicas dentro dos planos de Covid são os serviços de atenção cardiovascular, da atenção ao câncer, diabetes, da atenção ao câncer, a atenção a enfermidades respiratórias crônicas, agudas, também, em menor proporção, serviços de reabilitação e serviços para eliminar o tabagismo. Bueno, é um pouco essa a tendência que eu gostaria de passar para vocês e depois vamos falar um pouco e estou aberto para perguntas que vocês podem fazer em relação a esta sessão. Agradeço muito a paciência de vocês e a atenção da charla que foi bastante extensiva. Muitas graças. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Como é que você vai? Buenas noches, doctor André Medici. Buenas noches, Fábio. ¿Cómo está? Quisiera agradecer primeramente su participación. Usted es referencia en salud y economía y está siempre con nosotros, entonces muchas gracias. Quisiera agradecer también el público, de todos los miembros de Alianza Latina. Es por primera vez que hacemos un evento digital con la gente de Latinoamérica, con todo este calor humano. En ese año no podremos darnos el abrazo, pero tenemos confianza de que el año que viene vamos a estar todos juntos en un foro más de Alianza Latina. Entonces, doctor Medici, quisiera entonces aclarar algunas cuestiones con usted y también abrir para quien quiera. Estamos en vivo. Ustedes pueden hacer sus preguntas y yo hablo acá con doctor André Medici.
Vemos una fuerte correlación entre la economía de cada país y el soporte que termina por dar a su población en el sentido de la salud. Toda su presentación nos mostró eso. Con la pandemia, el índice de endeudamiento de los países aumentó mucho. En el caso de Brasil, tenemos casi el 100% del PIB. Otros países nos siguen en este porcentaje por el hecho de que se puso mucho dinero público para contener la crisis. En el caso de Brasil, la ayuda emergencial y los gastos con la cuestión de salud, del tratamiento de las personas que contrayeron el virus. ¿Qué perspectivas usted ve para el 2021 en este sentido? Imaginando incluso una posible segunda ola que pueda atingir a los países de Latinoamérica. Bom, Fábio, vou falar em português mesmo. Voy a hablar en portugués, Fábio. Eu primeiro queria agradecer Primero quiero agradecer a Aliança Latina primeiro da classe e depois desse debate. E eu acho que a sua questão por la clase y por ese debate. Estamos perguntando. Tu cuestión es la que todos se preguntan, la cuestión de $1 millón. Podemos decir que básicamente una de las cosas que tenemos que comprender es que la recuperación no va a ser tan rápida como lo pensamos. Es lo que muestran los datos. E provavelmente também nos países da América Latina, en los países de Latinoamérica, até meados de 2022, 2023. Hasta la mitad del 2022 se va a extender. Entonces estoy diciendo que la recuperación com que possamos chegar aos níveis que no nos va a llevar a los niveles que existían en el final del año. Estamos con problemas de transmisión. No se escucha al doctor Medici. El costo de las transferencias de ingresos para la población va a comprometer mucho las finanzas públicas. Eso significa que vamos a tener que pasar por un proceso de apoyo. Cuanto más rápido el crecimiento, mejor. El crecimiento va a ser más rápido si logramos controlar si tengamos la vacuna o a través de distanciamiento social, además de un crecimiento más rápido, tenemos que hacer algún tipo de ajuste fiscal para poder de alguna manera tener capacidad de recuperar a través del fortalecimiento. Yo diría, en el caso de los países de Latinoamérica que quedaron mucho tiempo sin hacer reformas, ese próximo año va a ser el en que se harán las reformas que no se han hecho desde hace mucho. Muchos países necesitan hacer reformas administrativas para que se ajuste más el Estado a las necesidades de la población. Entonces, ese sería un buen momento para poder avanzar en esas perspectivas. Bueno, yo hice una lista de preguntas acá, si no viene ninguna del chat. Bueno, como medida de salvar la población, sobre todo por el impacto financiero, Brasil terminó por dar esta ayuda emergencial. Creo que otros países de Latinoamérica
hayan hecho algo similar. Quizás los participantes nos puedan informar sobre eso. ¿Ha sido una buena alternativa o en su opinión habría algún otro tipo de recurso para poder mejorar los impactos en la economía? Yo diría que esa ha sido una excelente alternativa. Ha sido una excelente alternativa porque de la misma manera en que se hace cuando se paralizan las actividades económicas, entonces no solamente los países ricos lo han hecho, pero Brasil también y otros países de Latinoamérica. Yo diría que faltó algo que algunos países desarrollados hicieron. En el caso de Brasil, en el caso de países de Latinoamérica, ha sido deficiente un poco. Entonces, no se dio estímulo para mantener los pequeños negocios. En países donde hay una gran informalidad, como es el caso de Latinoamérica, son los que mantienen de alguna manera algún nivel de empleo en las poblaciones más pobres. Podemos decir que estas empresas son importantes no solamente en ese momento de la crisis para que sigan funcionando y manteniendo de alguna manera el nivel de empleo, pero también para retomar. Si tenemos un número muy grande de fallos, el retomar el crecimiento va a ser más difícil. Como también no habíamos disponibilidad de instrumentos de crédito. El Ministerio de Economía pensó en Brasil crear un sistema de soporte a las pequeñas y medianas empresas, pero terminó teniendo problemas administrativos entre los procesos de financiación y las operaciones bancarias. No sé exactamente lo que está pasando en los otros países. Entonces, sería mi respuesta. Ahora tenemos algunas preguntas del chat. Tengo una pregunta de Bernardo. ¿Cuál país de Latinoamérica, según su opinión, se recupera más rápido de esa crisis que se instaló por la pandemia y por qué? Los datos demostraron hasta ahora es que Uruguay se recuperará muy rápido, primero porque la pandemia se administró muy bien allá, de alguna manera. Y también eso no afectó mucho el nivel de actividad económica cuando se comparó con otros países. Yo obtuve esa información a través de los datos de CEPAL. Todo tiene un aspecto particular. Uruguay es un país que depende de operaciones de comercio exterior con otros países vecinos. Entonces, si los países vecinos no se recuperan fuertemente, eso va a impactar el Uruguay. Brasil, desde el punto de vista del crecimiento de la industria, ha tenido una recuperación fuerte en ese momento. Los datos de octubre muestran que prácticamente hemos recuperado en el nivel que había en febrero en términos del producto industrial. Eso aún no se refleja en otros sectores de actividad, como es la cuestión específica de los servicios. Entonces, quizás hay algunas cuestiones complejas en eso. El gran problema de muchos países de Latinoamérica, desde mi punto de vista, es que venían con crisis económicas preexistentes. Brasil venía con procesos de deterioro de la economía desde hace mucho, Argentina también. Entonces son países
que tendrán que lidiar con deficiencias estructurales y que necesitan reformas económicas para que se puedan ajustar al tipo de estándar de funcionamiento de la economía en el siglo XXI. Esta es una cuestión muy importante para se pensar en la recuperación del crecimiento. Entonces, ajustar el nivel de eficiencia de la economía, del aparato del Estado, corregir deficiencias que tenemos en los procesos educativos. Casi no tuvimos ganancias en los procesos educativos y ahora con los nuevos procesos tecnológicos es fundamental aumentar la capacidad educativa de la población para los nuevos retos. Todo eso se debe pensar junto con una estrategia de crecimiento más largo plazo. Entonces, en ese momento, específicamente el corto plazo, es un momento para pensar largo plazo. Si no hacemos las reformas necesarias, me parece que Brasil y otros países de Latinoamérica van a estar entonces yendo hacia un vuelo de gallina, o sea, de no larga duración. Y eso es algo que debemos evitar. Tú ves entonces la importancia de la necesidad de que los países estén preparados, porque si no hay preparo, entonces se termina con resultados aún más negativos. Las decisiones se han tomado, algo que lleva 4 o 5 meses para tomar una decisión fiscal o de inversión en infraestructura o recuperación de la economía, se han tomado en una semana. Entonces se ha buscado comprender cuál era la mejor alternativa en un escenario como ese. Doctor, tenemos una otra pregunta de Francine Minóscoli González. Ella pregunta incluso si, refiriéndose a lo que usted dijo en su charla sobre la ley de tasas sobre fortunas que se promulgó en Argentina, si eso podría ser una solución para Brasil como una fuente de recaudo representativa. Y yo pregunto también para Latinoamérica, no solo para Brasil, si eso podría ser una solución interesante, porque el foco es aumentar el recaudo para lograr el equilibrio con los gastos. Mi impresión es que sí, yo soy favorable para que se pueda poner impuestos sobre grandes fortunas, porque ese proceso va a permitir a largo plazo dar una más grande posibilidad de distribuir ingresos. Eso no puede ser una medida aislada, hay que asociarse a la reforma de una estructura tributaria más amplia, o sea, es necesario tener impuestos recaudados de una manera eficiente. Muchos países de Latinoamérica tienen un nivel de recaudo, no es el caso de la mayoría de los países, pero Brasil particularmente tiene un nivel de recaudo muy alto que no corresponde al tamaño del producto del país. Entonces, el tamaño del recaudo hay que ser más eficiente. Los impuestos hay que utilizárselos de manera eficiente, tanto en el recaudo cuanto en la distribución. Y hay que pensarlo en términos de apalancar el proceso de crecimiento de las actividades productivas, de aumentar la productividad y reducir la carga de impuestos en la competencia internacional. Hay varios aspectos a considerar. La reforma tributaria es un proceso que es muy delicado. No se puede pensarlo de una manera muy política, con el interés de aumentar entonces la discusión técnica y la posibilidad
entre los poderes ejecutivos es un aspecto esencial. Es necesario que los países de Latinoamérica lleguen al nivel de maturidad para que se pueda tener ese tipo de cuestión. Entonces, cuanto a la red de Alianza Latina, la cuestión de la financiación en salud con las enfermedades crónicas, mucha plata se invirtió, se necesitó invertir para esta cuestión de la COVID-19. Entonces, acá en Brasil se construyó hospitales de campaña en todo el mundo y mucho dinero se necesitó poner en eso. Hay un techo de la utilización del recurso, es limitado y se terminó yendo hacia un lado. Consecuentemente, dejó de atender otros tipos de patologías. ¿Cómo podemos crear políticas públicas que logren de alguna manera traer una seguridad para esos pacientes de enfermedades crónicas? Lo que vemos es que solo hay una enfermedad en el mundo que es COVID. Y todas las otras, acá en Brasil, que es lo que yo sigo, vemos una deficiencia en la atención, con exámenes, cirugías que se cancelan o entonces se remarcan y el paciente sin poder acceder a su tratamiento. ¿Usted ve alguna alternativa para que nuestros pacientes puedan seguir con su tratamiento? Yo veo dos tipos de problemas asociados a este tema. Las dos diapositivas, yo puse muy claro, los estudios de la OMS tenían planes de incluir la existencia de fondos adicionales para el 2020-2021 para cuidar de las enfermedades crónicas. ¿Eso es suficiente? Bueno, yo diría que esto no es suficiente. La COVID trajo un problema serio en el sentido de su funcionamiento y creó una crisis en la morbidad y la mortalidad, lo que llaman de 2 veces más profunda. La mortalidad no solamente por la COVID-19, sino también por la falta de atención a los pacientes, principalmente en los pacientes crónicos. Habrá un proceso quizás en el año 2020, cuando tengamos las estadísticas, que va a mostrar que hubo un incremento en la mortalidad por la no atención a pacientes crónicos. En el caso de Latinoamérica y en Brasil, la situación es aún peor. Yo diría que, bueno, yo hice una presentación para el TJCC donde muestro exactamente este aspecto. Estamos en una situación muy mala con respecto a la atención. Y básicamente no invertimos en las áreas correctas, es decir, no invertimos para la detección precoz, tampoco invertimos en términos de prevención y tampoco en tratamiento. Es decir, hay mucho que hay que hacer. Es importante priorizar la manera de cómo gastamos el dinero. Yo no estoy en favor de aumentar recursos para áreas ineficientes. El Banco Mundial hizo un estudio en el caso de Brasil en 2013, donde muestra que el Servicio Universal de Salud, que aunque tenga pocos recursos, un 20% se despilfarra por causa de la deficiencia. Debemos utilizar mejor los recursos. Y el otro problema es dónde poner ese dinero. Si estamos en época de ajuste fiscal, es necesario que los poderes decidan qué
tipos de servicios o gastos son necesarios, los que son superfluos, y cuáles son los privilegios a sectores que no merecen este privilegio. Debemos cortar del presupuesto para emplearles en los gastos por la salud y también en enfermedades crónicas, y discutir de manera clara y transparente para que la sociedad pueda también opinar. Este es un tema muy importante porque las asociaciones de pacientes en Latinoamérica tienen que empezar a pensar y discutir el presupuesto no como algo más, sino un lugar donde se definan las prioridades que se van a contraponer a los despilfarros y los privilegios que los gobiernos ponen o invierten sus presupuestos. Doctor André Medici, ya no tenemos más tiempo. Quisiera simplemente hacerle una última pregunta con respecto a la vacuna. En primer lugar, es sorprendente el tiempo que tuvimos para desarrollar esas vacunas, que son 5 o 6 con eficacia por encima del 90%. Y esto nos trae esperanza a toda la población, principalmente en Latinoamérica, después de tanto tiempo de aislamiento. 9 meses con la gente cambiando su rutina y los impactos respecto a la COVID-19. Dentro de tu visión, ¿cuánto tiempo tardaría hasta que tuviéramos en toda Latinoamérica la inmunización de toda su población? Creo que esta es una pregunta difícil de contestar. La impresión que tengo es que todas las vacunas producidas tienen que estar dentro de una cierta lógica, pero faltan algunos elementos. No sabemos, por ejemplo, cómo será la capacidad, la distribución, la logística de distribución y los flujos de financiación. Me imagino que organismos internacionales tienen interés en ayudar a los países que no pueden pagar por las vacunas a invertir y pagar por todo eso, pero debemos saber cuál es la capacidad de distribución y almacenaje de esas vacunas. Algunas de esas vacunas, creo que es Moderna, necesita temperaturas muy bajas para almacenarlas. ¿Será que tenemos la capacidad de distribuir esas vacunas antes que se agote su tiempo o no tengamos maneras de almacenarlas? Véase qué pasa con Brasil con respecto a las pruebas de COVID. Por lo que sé, algunos millones de tests, algo como 6 millones de tests, tienen riesgo de ser inutilizados por el plazo de caducidad. Es decir, tenemos los tests, pero no los distribuimos de la manera necesaria. Sabemos que Brasil, así como otros países de Latinoamérica, están haciendo pocas pruebas. Estas son cuestiones que me hacen pensar sobre la logística, qué tipo de logística tenemos y cómo trabajamos la eficiencia. Bueno, esto en primer lugar. Otros temas que son importantes, además de la vacuna, es necesario que sepamos por cuánto tiempo la vacuna va a garantizar la inmunidad, y para eso no tenemos estudios definitivos. La persona vacunada estará inmune por 1 año, 3 meses, 6 meses. Yo no soy experto en esa área, quizá algún experto pueda contestarme, pero esto tiene que estar claro. Algunas vacunas lo tomamos una vez en la vida y es suficiente. Y no sabemos, el periodo de inmunidad es corto para esas vacunas. La idea de inmunizar toda la población es algo que va a tardar un tiempo. También es necesario saber el número de personas que debemos vacunar.
Algunos dicen que 60% es suficiente para garantizar el proceso de un escudo para la inmunidad de rebaño. Otros dicen que es un poquito menos. Pero todo eso todavía se discute. Creo que tendremos que pensar un poquito más sobre ese tema. Otro tema es la prioridad. Es necesario saber cuáles son las prioridades. En los Estados Unidos, donde se espera que en diciembre empiecen la vacuna o la aplicación de la vacuna, debemos saber quiénes serán los primeros. En primer lugar, los profesionales de la salud, luego los mayores de 60 años. Pero también hay otros puntos con respecto a las prioridades. Cuando mencionamos este tipo de proceso, debemos ver o exigir del gobierno que sean transparentes. ¿Qué están haciendo para garantizar que este proceso de vacuna no sea simplemente una promesa? Queremos saber de los plazos, metas para que la población pueda acompañar o seguir y evaluar para que su vida futura esté planeada según estas estimativas. Bueno, doctor André Medici, una vez más, le agradezco su participación, su aporte, que es siempre brillante, toda su participación con nosotros en las campañas como Todos Juntos contra el Cáncer. Quisiera también agradecerles a todos que estuvieron con nosotros en el primer día del 15 Foro de la Alianza Latina, y quiero también recordarles que mañana y el jueves seguimos con sesiones para mejorar la gestión de su organización social. Mañana a partir de las 4 de la tarde tenemos un encuentro marcado aquí en este mismo canal. Otra vez más, muchísimas gracias, doctor Medici. Bueno, soy yo que le agradezco por esta oportunidad y deseo a todos los participantes de la Alianza Latina todo un éxito y que tengan buenas lecciones a llevar a su casa y también a implementar en sus próximas jornadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Medici.